Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula vamos falar sobre campo elétrico uniforme, tá? E movimento de cargas em campos elétricos e uniformes. Tá? Bom, nós vimos que o campo elétrico, gerado por cargas positivas, tem um caráter vetorial divergente das cargas positivas e convergente para as cargas negativas. A partir do princípio da superposição, falamos sobre o conceito de linhas de força e como elas podem ser visualizadas na prática com alguns experimentos, né? Bom, agora o que acontece quando uma região do espaço tem um campo elétrico cujo valor não muda em ponto nenhum dessa região, tá? Ou seja, o campo elétrico é constante em módulo, direção e sentido. Ora, se ele é representado por um vetor e ele é constante, significa que em cada ponto os vetores têm a mesma direção, o mesmo módulo e apontam para o mesmo lugar, ou seja, têm o mesmo sentido. Isso quer dizer que as linhas de força nesse campo, né, são linhas de força paralelas entre si. E a intensidade do campo é a mesma em cada ponto. Isso significa que uma carga colocada nessa região vai sofrer a ação de uma força constante. E se essa for a única força que atua sobre essa carga, ela vai adquirir, a partir da segunda lei de Newton, uma aceleração que também é constante. Então vamos lá, vamos ao estudo do campo elétrico uniforme, suas características e como podemos determinar a intensidade desse campo e como podemos estudar o movimento de cargas elétricas nesses campos uniformes. Então vamos nessa. Bom, campo elétrico uniforme. Muito bem, vamos considerar aqui duas placas metálicas e vamos ligar cada uma dessas placas por um fio aos polos de uma bateria. Mais tarde veremos que vamos instituir entre essas duas placas uma voltagem, uma diferença de potencial elétrico. Mas, para os nossos propósitos aqui, se eu ligar a placa da esquerda ao polo positivo, os elétrons serão atraídos. Então, essa placa perde elétrons e fica positiva. E a outra placa ligada ao polo negativo vai receber elétrons, então vai ficar carregada negativamente. Então, teremos duas placas carregadas com carga de sinais opostos. Do nosso estudo do campo elétrico, pelo princípio da superposição, nós sabemos que as linhas de força elas vão das cargas positivas para as cargas negativas. Então, teremos uma configuração parecida com essa figura. Repara que quando eu vou me aproximando das bordas, o princípio da superposição vai me dar linhas de força que têm uma certa curvatura, né? As linhas de força são curvas. Quando eu olho para a região central entre as placas, eu percebo que as linhas de força estão mais cerradas e praticamente paralelas. Então, essa região central entre as placas, a região mais próxima do centro, mais distante das bordas, costumamos chamar isso aqui de efeito de borda, que não nos interessa aqui. Então, temos aqui nessa região central linhas de força praticamente paralelas. Então, essas linhas de força sendo paralelas, significa que cada ponto do espaço, o campo elétrico tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Então, em cada ponto, os vetores E são iguais. Então, essa região do espaço, onde os campos elétricos têm a mesma direção, os vetores de campo elétrico têm a mesma direção, módulo e o mesmo sentido, é chamada de campo elétrico uniforme. E as suas linhas de força, aqui em amarelo, são linhas paralelas entre si. Então, é uma região do espaço, né, entre duas regiões, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente, lembrando que o campo elétrico sempre sai de uma região positiva e aponta para uma região negativa, onde o campo elétrico é constante. Então, isso é campo elétrico uniforme. Então, qualquer carga elétrica colocada nessa região vai ficar submetida a um campo constante. Então, como o campo elétrico é constante nessa região, uma carga colocada nessa região fica submetida à ação de uma força elétrica também constante. Se essa for a única força atuando na partícula, a resultante das forças, de acordo com a segunda lei de Newton, vai produzir uma aceleração constante. Então, se a carga é colocada no campo elétrico uniforme, ela vai sofrer uma aceleração constante, ela vai desenvolver movimentos uniformemente variados. Muito bem. Então, vamos considerar agora o movimento de cargas num campo elétrico uniforme. Muito bem. Agora vamos considerar aqui uma carga Q, positiva ou negativa, massa inercial M, eu não vou considerar o campo gravitacional, como eu quero estudar apenas o campo elétrico, vamos considerar que essa massa é muito pequena, então o efeito gravitacional é desprezível. Então estamos desprezando a ação do campo gravitacional. Então vamos considerar apenas a ação elétrica.
Então, essa ação elétrica se manifesta sobre a carga. A massa da partícula representa a sua massa inercial. Quanto maior a massa, menos ela acelera. Quanto menor a massa, mais ela acelera. Daí, a massa inercial sendo mais importante para a gente. Então, muito bem. Então, eu tenho aqui uma partícula de carga Q e de massa inercial M, que vai penetrar nessa região do campo, inicialmente aqui, paralelamente ao campo. Depois vamos estudar o caso quando a carga penetra transversalmente ao campo. Então, essa partícula entra com velocidade v numa direção paralela ao campo. Vamos lá. A força elétrica sobre essa carga vai ser o produto da carga pelo valor do campo. Como o campo é constante, é uniforme, a força elétrica sobre a carga também é constante. Considerando que a força elétrica é a única força atuando sobre a carga, pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa inercial vezes a aceleração. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre a partícula. No entanto, quando ela penetrar nessa região, a única força que atua sobre ela é a força elétrica. Então, a resultante é a força elétrica. Então, no lugar da força resultante, eu coloco força elétrica, que é igual a massa inercial vezes a aceleração. Mas quem é a força elétrica? É o produto da carga da partícula que penetra no campo pelo valor do campo naquela região. Então, no lugar da força elétrica, entra Q vezes E igual a M vezes A. Então, podemos destacar aqui que a aceleração vetorial adquirida pela partícula vai ser o produto da carga pelo campo dividido pela massa inercial. Então, o campo é a massa inercial vezes a aceleração dividido pela carga. Então, vemos aqui que como a massa inercial é sempre positiva, porém a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Se a carga elétrica for positiva, os vetores E e A têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga aqui for negativa, os vetores E, campo elétrico, e aceleração terão a mesma direção em sentidos opostos. Se a carga for nula, não tem aceleração. Tá? Muito bem. Então, a aceleração vetorial, escrevendo agora a aceleração vetorial, notem que E é M, A sobre Q. Então, quem é A? É Q sobre M vezes E. Então, se a carga for positiva, M é sempre positivo. Se a carga for positiva, A e E estão na mesma direção, no mesmo sentido. Tá? Então, se a carga é positiva, os vetores A, aceleração, e E, campo elétrico, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se essa carga aqui for positiva e penetrar nesse campo, se o campo elétrico é horizontal e para a direita, a aceleração adquirida por ela também será horizontal e para a direita. No entanto, se a carga for negativa, A e E são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Então, se essa carga for negativa e entrar nessa região com um campo uniforme para a direita, a aceleração adquirida por ela vai estar para a esquerda. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos considerar agora uma carga positiva, entrando numa região onde existe um campo elétrico uniforme, horizontal para a direita. Então, essa região é uma região carregada positivamente e essa região é uma região carregada negativamente. Muito bem. De acordo com a nossa equação da aceleração, como a carga colocada aqui é positiva, os vetores A e E têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se o campo elétrico é horizontal e para a direita, a aceleração também será horizontal e para a direita. Pelo que aprendemos em cinemática vetorial, se os vetores de velocidade e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, o movimento vai ser para a direita, porque a velocidade está para a direita, retilíneo, porque V e A têm a mesma direção, e uniformemente, porque A é constante, acelerado, porque V e A têm o mesmo sentido. Então, V e A, mesma direção, retilíneo. V e A, mesmo sentido, acelerado. A constante, uniformemente acelerado. Então, uma partícula positiva entrando nesse campo para a direita vai adquirir um movimento retilíneo e uniformemente acelerado. Muito bem. Se agora eu tiver uma carga negativa penetrando com essa velocidade nesse campo horizontal para a direita. Como a carga agora é negativa, os vetores A e E terão a mesma direção, ou seja, se o campo é horizontal, a aceleração é horizontal. Porém, sentidos opostos. Se o campo está para a direita, a aceleração vai estar para a esquerda. Então, essa carga negativa vai adquirir um movimento se lançada paralelamente ao campo no mesmo sentido do campo. Bom, como V, velocidade com que ela foi lançada no campo, e A tem a mesma direção, o movimento é retilíneo. A trajetória é retilínea.
Como V e A têm sentidos opostos, o movimento vai ser retardado. Então ela entra com essa velocidade V e na medida que ela se desloca para a direita, as velocidades são cada vez menores. Então existe aí uma frenagem. Ela é freada pelo campo. Né? Muito bem. É interessante discutir que quando cargas elétricas são aceleradas ou freadas, com acelerações muito bruscas, as cargas elétricas emitem radiação. Essa radiação é chamada de radiação X ou raio-X. Isso é uma discussão mais para frente. Né? Então ela entra nessa região e ela vai desacelerar, porque ela é negativa, a carga sendo negativa, o campo está para a direita, a aceleração sobre ela, a aceleração que ela desenvolve está para a esquerda. Então o movimento vai ser retilíneo, porque esses dois vetores têm a mesma direção. Retardado, porque eles têm sentidos opostos. Então ela vai se mover para a direita, porque a velocidade está para a direita, com velocidades cada vez menores. Então o movimento vai ser retilíneo para a direita, porque a velocidade está para a direita, e uniformemente, porque a aceleração é constante, retardado, porque a aceleração tem sentido contrário. Beleza? Agora, o que acontece se uma partícula de massa m, carga zero, penetrar nessa região do campo elétrico? Olha, como a carga é zero, não tem força elétrica. Se não tem força elétrica, não tem força resultante. Se a resultante é zero, a aceleração é zero. Então ela entra com velocidade v e mantém essa velocidade em movimento retilíneo e uniforme. Então, se a carga é zero, ela não é afetada pelo campo elétrico. Tudo bem? Então ela vai desenvolver um movimento retilíneo e uniforme. Ela nem sabe da existência desse campo elétrico. Porque para sentir o campo elétrico, você tem que ter carga. Ela não tem. Então, se ela entra com velocidade v, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme, que não vai aparecer nenhuma força de natureza elétrica para ela adquirir uma aceleração. Muito bem, pessoal. Agora, o que acontece se nós lançarmos a partícula transversalmente ao campo? O campo aqui no meu exemplo agora ele é vertical, dirigido para cima. Então, a região inferior é positivamente carregada e a região superior é negativamente carregada. Então, nessa situação, a região inferior é positivamente carregada e a região inferior é positivamente carregada de onde o campo sai. E é negativamente carregada para onde o campo aponta. Tudo bem? Então, o que vai acontecer com essa carga aqui? Bom, primeiro, nós temos que estabelecer aqui o seguinte. Como ela entra transversalmente ao campo, a força está ao longo das linhas de força. Por isso que o nome disso é linha de força. Tá? Então, elas entram nessa região, a força vai estar na vertical. Então, como ela entra na horizontal, a aceleração e a velocidade terão direções perpendiculares. Então, ela vai desenvolver um movimento curvilíneo. Que movimento curvilíneo seria esse? Então, vamos estudar a trajetória. Primeiro, vamos determinar as equações horárias. Para isso, eu vou determinar aqui um eixo x, horizontal, e um eixo y, na direção do campo, vertical. Muito bem. Na direção x, lembra que a força é só elétrica. A força elétrica atua aqui, ao longo do campo. Como o campo está na direção y, não tem força elétrica na direção x. Então, a partícula não vai adquirir nenhuma aceleração na direção x, porque a força resultante na direção x é zero. Então, se a aceleração é zero, na direção x ela vai executar um movimento retilíneo e uniforme. Então, ela vai entrar com velocidade v e vai continuar com velocidade v. Então, esquecendo a direção y, estamos trabalhando na direção x. Na direção x, o movimento é uniforme. Então, como é que a posição, considerando aqui a origem por onde a partícula entra, como é que a posição varia com o tempo ao longo da direção x? Ora, nós temos uma função horária do movimento uniforme, que é o sorvete. Posição final é posição inicial, mais a velocidade v vezes o tempo. Como, para simplificar minha vida, eu estou colocando a origem aqui onde a partícula entra, a posição inicial, e começa a contar o tempo aqui em t igual a zero, a posição inicial é zero. Então, sobrou S igual a VT. Só que esse S está sendo medido na direção X, então são coordenadas X. Então, S1 é X1, S2 é X2, S3 é X3, assim por diante. Então, no lugar do S, eu coloco X. São as coordenadas horizontais. Os valores de X que a partícula vai ocupar na medida que o tempo passa. Na horizontal, ela segue em linha reta, com a velocidade v constante. Isso vai ser igual a velocidade v vezes o tempo. Então, essa é a equação horária paramétrica, cujo parâmetro é o tempo,
na direção x. Então, x é igual a vt, na horizontal. Beleza? Tá lá, ó. Então, x é igual a vt na horizontal. E na vertical? Na vertical, a partícula vai ficar submetida, se ela tem carga, a uma força elétrica. E nós já vimos que a aceleração que ela vai adquirir é Q, agora eu vou tomar em módulo, tá? Q vezes E, módulo de E, dividido pela massa inercial. Já vimos isso nos slides anteriores. Então, na direção Y, ela vai ter uma aceleração de módulo igual a Q vezes E sobre M. Agora, para onde vai estar essa aceleração? Vai depender do sinal da carga. Se a carga for positiva, a força sobre ela e a aceleração estarão para cima. Se a carga for negativa, a força e, portanto, a aceleração estarão para baixo. Então, uma carga positiva vai acelerar, nesse caso, para cima, e uma carga negativa vai acelerar para baixo. Além de continuar na direção x com movimento uniforme. Então, nós teremos na direção x tempos iguais, espaços iguais. Na direção y, se ela for acelerada para cima, ela percorre espaços cada vez maiores na direção y. Então, ela começa aqui, né? Daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui. Então, ela vai descrever essa curva para cima. Se ela for negativa, ela vai descrever uma curva para baixo. Nesse campo que está para cima. Se o campo estivesse para baixo, seria o contrário. E se ela não tiver carga nenhuma, ela vai seguir em linha reta. Beleza? Então vamos lá. Então o sentido vai depender do sinal da carga. Agora o módulo é módulo de Q vezes E sobre M. Então na direção Y, o movimento é uniformemente variado. Então aqui nós temos um move e aqui nós temos um MRU. Essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, temos uma trajetória curva, que nós vamos mostrar que é parabólica. Então vamos lá. Como é que o espaço varia com o tempo num movimento uniformemente variado na direção Y? É S igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Bom, como ela entra horizontalmente, a velocidade inicial na direção y é zero. Esse termo aqui é zero. E como ela começa aqui da origem, o S0 também é zero. Então sobrou o quê? S é igual a sobre 2t ao quadrado. E quem é o A? Q vezes E sobre M. Então no lugar do A vai entrar Q vezes E sobre M dividido por 2. A posição S na direção Y são as coordenadas Y. São os afastamentos vertical para cima ou para baixo, os afastamentos verticais para cima ou para baixo, na medida que ela se desloca na direção X. Então ela vai sendo deslocada na direção Y para cima ou para baixo, enquanto ela se desloca na direção X. Esse Y, os valores das coordenadas Y, para cima ou para baixo, serão dadas por A, que é QE sobre M, dividido por 2. Então, módulo de Q vezes E sobre 2m, que é a aceleração, metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, essa é a equação horária na direção y. Então, S é igual a V0t mais A sobre 2t2. Então, y é A sobre 2t2, porque V0 é zero na direção y. Ela não se move inicialmente para cima ou para baixo, ela só se move para a direita inicialmente. Então, V0 na direção y é zero. Sobrou A sobre 2t2. Substituindo A por QE sobre M, teremos QE sobre 2m vezes t ao quadrado. Tudo bem? Então, uma coisa interessante é a seguinte. Num dado intervalo de tempo, quanto maior a massa da partícula, menor é o valor de y nesse mesmo intervalo de tempo. Então, quanto menor o valor de y para cima ou para baixo, menos ela se deflete para cima ou para baixo para cada intervalo de tempo. Quer dizer que uma partícula de massa maior vai sofrer um desvio ou para cima ou para baixo menor. Então ela tem uma curvatura maior, ela é mais lenta, ela é mais pesadona, então ela demora mais a encurvar para cima ou para baixo. Agora, se ela tem uma massa menor, no mesmo intervalo de tempo ela vai ter um y maior. Então se ela tem uma massa menor, ela encurva mais rapidamente, para cima ou para baixo. Isso vai ser importante lá no exemplo que nós vamos ver mais à frente. Muito bem, pessoal. Então está aqui a equação horária que nos dá as posições, os valores de x horizontais na medida que o tempo passa, e aqui a equação horária
que nos dá os valores de y para cima ou para baixo, depende se a carga é positiva ou negativa, na medida que o tempo passa. Por isso são chamadas equações horárias ou paramétricas. O que acontece se eliminarmos o tempo dessas duas equações? Se eu tirar o valor de t aqui da primeira equação, t é x sobre v. E pegar esse t e substituir aqui na segunda equação, vai desaparecer o t e a equação vai ficar em função de y e x. Ou seja, para cada valor de x eu tenho um valor de y. Então eu vou ter uma equação cartesiana. Em vez de envolver uma coordenada espacial com uma coordenada temporal, isso aqui é uma equação horária. Espaço, tempo. Isso aqui é uma equação horária. Coordenada espacial, y, acima ou abaixo, tempo. Quando eu elimino o tempo das duas equações, eu passo a ter uma equação envolvendo coordenada espacial y com coordenada espacial x. Eu passo a ter uma equação cartesiana. E a essa equação cartesiana que vai me dizer que curva é essa. Então vamos lá. Equação cartesiana, equação da trajetória. Então nós vamos pegar o tempo na primeira equação, que é x sobre v, e substituir na segunda. Então, a primeira equação, x igual a vt, eu explicito o t nessa primeira equação, que é x sobre v, e substituo na segunda equação, né? Que é QE sobre m, sobre 2m, vezes t ao quadrado. No lugar do t vai entrar x sobre v. Como t está ao quadrado, vai ficar... a aceleração vai ficar QE sobre m, QE sobre 2m, vezes x ao quadrado sobre v ao quadrado. Agrupando todas as constantes, teremos y igual a módulo de Q vezes módulo de E. Tudo isso aqui é constante. A carga é fixa, o campo é uniforme, 2 é uma constante, a massa é constante e a velocidade é constante. Ela entra com uma velocidade dada. Tá? Todo esse fator aqui é uma constante. Então, nós temos y igual a uma constante vezes x ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau. Ou seja, a equação cartesiana de uma parábola. Tá? Isso quer dizer que aquela curva para cima ou para baixo que as partículas carregadas adquirem quando entram transversalmente a um campo elétrico, tá? É uma parábola, é um arco de parábola. Então, vamos considerar aqui o caso de uma partícula positiva. Então, essa é a equação cartesiana de uma parábola. Então, se uma partícula positiva entrar transversalmente ao campo, ela vai sofrer um desvio no mesmo sentido do campo, descrevendo um arco de parábola. Olha lá. Porque a aceleração, ela sendo positiva, a aceleração está no mesmo sentido do campo. Então, como o movimento na horizontal é uniforme e na vertical é uniformemente variado, a combinação de um movimento horizontal uniforme com um vertical uniformemente variado para cima é um arco de parábola. Então, a partícula de massa m e carga q positiva vai descrever um arco de parábola para cima. Lembrando que quanto maior o valor de m, né, menor vai ser o valor de y para um dado x. Então, a partícula sofre uma curvatura mais aberta, né? Ou seja, ela demora mais a fazer curva, porque ela é mais pesada, ela tem maior inércia. Então, o efeito da massa inercial é a curvatura. Então, quanto maior a massa inercial, mais tempo ela leva para sofrer o desvio. Então, você tem uma curva mais aberta, uma parábola mais aberta. Se ela tem uma massa menor, ela vai sofrer um desvio mais rápido, ou seja, o valor de y é maior para cada valor de x. Então, ela vai sofrer uma curvatura mais acentuada, se ela for positiva para cima. Então, se ela tiver massa menor. Muito bem, se ela for negativa, agora a aceleração vai estar para baixo. Então, ela vai descrever uma parábola para baixo, uma curvatura, um arco de parábola para baixo. Dependendo aqui da massa, quanto maior a massa, maior vai ser essa curvatura. Quanto menor a massa, menor vai ser essa curvatura. Ou seja, menor vai ser, mais acentuada vai ser a curvatura. Quanto maior a massa, menos acentuada é a curvatura. Quanto maior a massa, menos acentuada é a curvatura. Quanto menor a massa, mais acentuada é a curvatura. Então, se ela agora tem carga negativa, ela vai acelerar para baixo. Então, ela vai descrever um arco de parábola para baixo. Né? Esse arco de parábola também vai ser
Vai depender da massa. Então, se ela tem uma massa maior, ela tem uma curvatura dada, ou seja, ela demora mais a fazer a curva. Se ela tem uma massa menor, ela faz a curva mais rápido, né? Então ela tem uma curvatura mais acentuada. Agora, se não tem carga nenhuma, né, se a carga é zero, para qualquer valor de x, o y é zero. Então ela vai seguir uma linha reta. Então, se ela não tem carga, a aceleração é nula, ela vai seguir uma linha reta. Ela não vai sentir a força elétrica, não vai sentir o campo, né? Então, por exemplo, imaginemos que lancemos num campo elétrico uniforme um próton, um elétron e um nêutron. Tá? Então, a carga do próton tem o mesmo módulo da carga do elétron, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, em módulo, as cargas do próton e do elétron são iguais, mas elas têm sinais opostos. O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então, próton e elétron serão desviados em sentidos opostos. Uma outra consideração importante é a relação entre as massas. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron. E são praticamente 2.000 vezes maiores do que a massa do elétron. Tá? Então, a carga do nêutron, evidentemente, é zero. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron e quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron, ou seja, 1.850 e tantas vezes, 1.852 vezes maior, arredondando aqui para 2.000. Então, a carga do próton é igual à do elétron, em módulo, sinais opostos. O nêutron não tem carga. A massa do próton é praticamente igual à do nêutron e cerca de 2.000 vezes a massa do elétron. Então, o que acontece se esses camaradas penetrarem nesse campo elétrico orientado de baixo para cima? Já vimos aqui, lembrando a equação cartesiana, o próton vai ser desviado para cima ou para baixo. Né? Notemos aqui que o campo vai de baixo para cima, então aqui é positivo, e lá em cima é negativo. O campo vai do mais para o menos, ele vai de uma redistribuição positiva para uma distribuição negativa. Então vamos lá. Se entrar aqui o próton, carga positiva, nós vimos que pelo fato dele ter carga positiva, a aceleração adquirida por ele vai estar no mesmo sentido do campo. Então o próton vai ser acelerado para cima. O elétron, por ter carga negativa, vai ser acelerado para baixo. Sentido contrário do campo. Então, para não esquecer, o próton ele é positivo, ele é atraído pelo negativo, então a força elétrica está para cima. O elétron é negativo, então ele é atraído pela região positiva, então ele é puxado para baixo. Tudo bem? E o nêutron não tem carga nenhuma, ele vai passar direto. Por isso que foi muito difícil detectar o nêutron. O nêutron foi descoberto na década de 30 pelo James Chadwick. Né? E ele usou outros métodos para poder identificar os prótons, né? Os nêutrons, porque os nêutrons não têm carga. Muito bem. Então, o que vai acontecer com o próton? Ele vai ser desviado para cima e o elétron vai ser desviado para baixo. Olha aqui. A equação da trajetória diz que, vamos lá, o módulo da carga do elétron é igual ao módulo da carga do próton. Então, isso aqui não muda. Estão no mesmo campo elétrico. O campo elétrico é o mesmo para os dois. Ele é uniforme. Vão entrar com a mesma velocidade v. Só que a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Lembra? Quanto maior a massa do cara, mais lentamente ele muda a direção do movimento dele. Então o próton vai descrever para cima um arco de parábola mais aberto. Isso aqui seria o próton. O elétron, por ter massa muito menor, vai ter um desvio na direção y muito maior para o mesmo valor de x. Então o elétron vai ser desviado para baixo com uma curvatura bem mais acentuada do que o próton, porque ele é mais levinho. Então ele muda a direção dele mais rapidamente. Já o nêutron vai passar batido. Então isso aqui seria a trajetória do nêutron, essa aqui seria a trajetória do elétron. Muito bem. Então o próton vai ser desviado para cima, porque ele tem carga positiva, mesmo sentido do campo. O elétron desviado para baixo, com uma curvatura mais acentuada, porque ele é mais leve, tem massa muito menor, e tem carga negativa, então ele é desviado para baixo. E o nêutron segue em frente, uma trajetória retilínea. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós encerramos essa parte de campos elétricos uniformes, né, e movimento de cargas em campos elétricos e uniformes. Um abraço e até a próxima aula.